bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil. Tô eu e o Todinho aqui, tá vendo o Todinho aqui? Pois é, minha gente querida, olha só, ele tá dando um bom dia pra vocês. É um bebezinho de 10 meses, não é? Um shih tzu de 10 meses, e a gente tá abrindo aqui o programa com ele, que já queria dar o ar da graça, tava fazendo au. Muito bem, Todinho, bom dia para você, bom dia para todos que estão me vendo e ouvindo nesse momento. Muito obrigado aí pela audiência, né? Se você quiser, você pode acompanhar o nosso programa agora, ao vivo. Ele vai de 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira, aqui no meu Facebook, no perfil Fernando Sérgio Grandinetti Pinto. Mas, depois do programa, quando o programa termina, ele tem outro trajeto. Ele fica neste perfil que você está vendo, mas ele irá também para o segundo perfil, que é Fernando Sérgio Grandinetti Pinto 2, tá bem? Além disso, ele vai para a nossa página, Fernando Sérgio Radialista. Aí são 3 plataformas para você escutar. Porém, às 11 horas da manhã, ele estará reapresentado na Rede Mais Esporte do meu amigo Michel Melay, Rede Mais Esportes. Então, aí é muito fácil. Você, no seu celular, é só você instalar o aplicativo Rede Mais Esportes, que realmente ocupa muito pouco espaço e traz um trabalho magnífico que eles fazem. Eles irradiam os jogos, né? Tem toda uma equipe esportiva, tem lá o nosso Wilson Pimentel, tem o Cassiano, né? Entre outros amigos queridos que fazem da Rede Mais Esportes hoje uma rede ouvida por 750 mil pessoas na Baixada Fluminense e também, por que não dizer, em outros pontos do Rio de Janeiro. É um trabalho muito bom. Ainda ontem houve o futebol e o que aconteceu? Eu fiquei vendo, a Samira foi. Bom dia, Samira, tudo bem? Bom dia. A Samira foi ver o jogo no Maracanã com a irmã dela. E eu fiquei por aqui porque ela é flamenguista, eu sou vascaíno, coitado. Eu tô realmente acompanhando o time que anda mal. Mas falei, vou ver o jogo, né? E a Rede Globo passou o jogo e aí eu botei um fone de ouvido e fiquei ouvindo com a equipe da Rede Mais Esportes. É um trabalho magnífico. Eu quero mandar um grande abraço pro pessoal da rede, uma cobertura fantástica, com o narrador, com o esporte de campo, enfim, essa coisa da rádio na web, ela está progredindo muito, cada vez mais. Vejam a rádio do nosso querido o Jorge da Mata, Alternativa FM, lá em Vilar dos Teles, maravilha. Veja a rádio também, Felicidade FM, do nosso querido amigo Oliveira, lá em São Gonçalo, né? Então, cada vez mais rádios estão proliferando. A Xanadu FM, né, que é também um trabalho muito bonito do Haroldo Barros. Muito bem. Então, a Xanadu FM também é dessas rádios que você pode... E o detalhe é o seguinte, não há problema de som, né? Quando é a rádio aberta, você, dependendo do lugar, você pega um pouco melhor ou um pouco pior. No caso das rádios web, não. Você está na internet, você pega a rádio aonde quer que você esteja, na melhor qualidade possível. Nós aqui, no nosso programa, nós temos ouvintes fora do país, inúmeros ouvintes. Nós temos, eventualmente, claro, mas em Portugal, nós temos, por exemplo, o Jorge Trigo, o professor Jorge Trigo, né? Tem lá também o Luiz Biase, né? Recentemente teve aí o Eloy de Carlo, andou visitando Portugal, e eu quero mandar um grande abraço para o Eloy. Nos Estados Unidos, nós temos aí o Marco Silva, eventualmente, ele participa tanto do programa que outro dia ele botou assim, participação especial, Marco Silva. Pois é, o Marco Silva participa lá de Austin, no Texas, a Tônia Elizabeth lá em Miami, né? Então, o Pierre Leclerc, outro dia participou com um português até meio diferente, ele mora nas cercanias de Paris. Muito obrigado, Pierre, pela audiência. Então, você
que está participando, manda o seu recado, como outros estão fazendo. Aí, Samira, quais os recados que nós temos na tela, por favor? Oscar Berro e Cleia Cardoso Queiroz e a Tânia Malheiros, que vai lançar livro. E a Tânia Malheiros está lançando livro amanhã. Ela deu detalhes do livro. Tânia, você já está convidada, se você puder comparecer amanhã, mas aí fica difícil, né? Porque anulamos. De qualquer maneira, a gente terá o prazer de divulgar aqui, mas eu preciso saber o nome do livro, menina. Eu ainda não tive acesso. Tânia é cantora, é jornalista, é nossa querida amiga, e está lançando um livro amanhã. Tem horário, sabe? Ela passou o horário, não passou nada. Então, Tânia, dá informação que pelo menos eu divulgo aqui com o maior prazer. O nome do livro e, sobretudo, o horário, né? E o local que você vai fazer o lançamento. Tá bem, querida? Um abraço grande. Pois é, e o futebol, hein, gente? O Flamengo passou por um grande clube, passou pelo Atlético Mineiro, tomou um sufoco no final. O Atlético poderia ter empatado, não seria um resultado injusto, não. Mas foi justo, quer dizer, o Flamengo ter ganhado do Atlético Mineiro por 2-1. Então, parabéns, ele está em quarto lugar, mas está ali na beirada, né? O time que está lá na frente está só a 3 pontos de diferença. E acontece o seguinte, o Palmeiras colou também no São Paulo. Então, parece que vai ser emocionante daqui para frente o futebol brasileiro, né? E parabéns também ao Botafogo, que ganhou a sua primeira partida fora de casa, vencendo por 4-3. De qualquer maneira, hoje tem jogo, às 20 horas, tem o Fluminense jogando com o Chapecoense e tem o Vasco da Gama tentando sair da crise em que se meteu. A grande bobagem do Vasco, a meu ver, foi a parte da diretoria, da insegurança da diretoria, que infelizmente, no momento em que demitiu o outro técnico, deveria ter efetivado o Valdir. E infelizmente não efetivou, trouxe esse Alberto Valentim e até agora esse rapaz, infelizmente, em todas as partidas que jogou, ele perdeu 4 e empatou 1, o que é muito pouco para que o Vasco possa sair dessa situação ingrata, difícil do rebaixamento. E olha que tem que abrir o olho, hein? E o jogo não será nada fácil, que o Vasco vai jogar contra o Bahia, que é um time que vai muito bem, quer dizer, é um time mediano, mas que está muito bem, está numa outra fase. Vamos torcer, porque periga a situação do Alberto Valentim, caso aconteça mais uma derrota, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Quer dizer, aí vai ter que voltar à situação anterior. Quer dizer, aquele trabalho que o Valdir vinha fazendo em 3 partidas e que era razoável, de repente vai ter que retomar isso, ou então, se o cidadão lá, o contratante, seja o presidente ou quem quer que seja, for teimoso, aí vai trazer um outro técnico que chegando é pior ainda, igual ao Alberto Valentim, que não conhecia os jogadores que estavam com ele e que até agora, infelizmente, não deu certo. Essa é que é a verdade. Bom, isto colocado, isto posto, vamos cumprimentar os nossos companheiros que aqui estão hoje participando do programa. Lembrando que o jornalista Lorimar Ferreira hoje não pôde vir, mandou um abraço a todos vocês, mas nós temos aqui, ó, o jornalista Werp Gomes. Bom dia, Werp! Bom dia, Fernando, muito bom dia aos amigos aqui hoje, né, que estão nos acompanhando. E eu fico muito feliz de estar aqui, Fernando, mais uma vez, né? E quero mandar um abraço nessa turma toda, inclusive o Oscar Berro, né, que está ligado, né? Exato, é. E o Eros Cordeiro, Mário Cordeiro, grande produtor cultural. Osmar do Breck, né? Osmar do Breck. Essa turma que esteve lá conosco no almoço. É verdade, é verdade. Samira também. Foi muito, a Samira foi também, foi muito agradável, muito né? É verdade. Foi muito bom. É verdade, lá no Caçador. Quero mandar um abraço também muito legal para o Marco Silva, né? Marco Silva. É um grande crítico, eu admiro a coragem, né? E o cara que... Sem dúvida, ele está sempre... Fala o que pensa, ele está sempre... E manda no zap, né? O telefone, acho que isso é bacana. E o Eros também, eu achei que é um cara também crítico, corajoso, né? Que aí você fica com cerimônia, né, de falar alguma coisa sobre alguém, né? Você passa o problema, você fica na tua, né? É verdade. Mas, esses caras, eles chegam e falam, eu acho isso legal.
Eu acho legal. É né? participação, né? É muito importante. Recentemente, até o Marco falou, numa dessas críticas dele, sabe, tem que dar um jeito do cara participar mais, do ouvinte participar mais. Mas é fácil, se o cara fizer uma gravação por vídeo e me mandar, eu teria imenso prazer, né? De eventualmente colocar. A gente não pode colocar todos, fica impossível, né? É uma crítica construtiva, né? Quer dizer, é o que ele sente, o que ele pensa. É. E eu acho que é bacana. E o Eros também, né? Então, eu acho que... Então, a vida é isso, né? Então, do meu bom dia, né? Agora, cada dia que o F vem aqui, ele estreia um óculos novo, né? Esse aí, então, é um óculos reluzente, né? Muito bem. É só de ótica. É, o nosso... Eu até aproveito para dizer o seguinte, já teve gente que disse, pô, Pode falar até a ótica que fez, não tem problema, não. Então, mas tem gente que diz assim, pô, tá falando aquele óculos lá, é esse aqui. Eu explico o seguinte, não queria dar satisfação, mas é legal. Eu fiz a cirurgia de catarata, fiz uma vista, depois fiz a outra. Então, a luz, o sol e poeira e tudo, ela incide. Incomoda muito. Então você tem que estar protegido. Tem que estar protegido. Então não é porque eu quero aparecer de óculos escuros. Certo. Não, é porque realmente é necessário. Esse aqui, por exemplo, tem grau. Né? Exato. Um pouquinho, mas tem. Mas então tem. também tem que escolher por essa razão. Para não invadir. Então, aos críticos... Aos críticos. Aos admiradores, meus aplausos, mas é por isso. Tá certo. Nosso querido amigo, um dos grandes locutores do Brasil, o Eliseu Pacheco. Muito bom dia, Eliseu. Bom dia. E uma boa semana a todos, né? Vamos ver se a gente começa uma semana positiva. Estamos esperançosos, né? Sem nada para fazer. É verdade. Um dia Deus olha por nós, né? Mas a gente tem que ficar ali atento, né, para as coisas que acontecem. É a última que morre. É verdade. Seja bem-vindo aí, Eliseu. Quer mandar um alô para alguém, querido? Não, tudo bem. Um alô para todos, um obrigado a todos, um abraço a todos. Tá certo, tá certo. A gente vai fazer uma pausa, vamos àquele momento de oração, não é isso? Que é muito importante para começar o dia. O pessoal sempre pediu, Fernando, por que tem oração de Cáritas? Porque, na verdade, é algo que marcou época, notadamente da Rádio Tupi, né, durante muitos anos, e a gente permanece com ela. Naquela época, a gente fazia também uma resposta ao ouvinte, né? O ouvinte pedia uma opinião, a gente dava essa resposta, mas eu preferi que esse momento seja um momento muito mais positivo, né? Ou seja, a gente aproveitar o ensejo para discutir os problemas que estão acontecendo no Rio de Janeiro, no Brasil, para perguntar a ideia das pessoas. Por exemplo, daqui a pouquinho eu vou perguntar para as pessoas que aqui estão, por exemplo, tem UPAs no Rio de Janeiro, a unidade de pronto atendimento, UPA, que na verdade foi baseada nas antigas policlínicas. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque tem UPA que não está funcionando por falta de pagamento. Por exemplo, Madureira, e tem outras por aí. De qualquer maneira, vamos a esse trabalho magnífico. Samira, focaliza a tela, por favor. Essa homenagem que me foi prestada pelo nosso querido Luciano Gomes, de Pedrinópolis, que foi a pessoa que fez as imagens e teve a gentileza de me mandar. E a gravação, na verdade, foi feita por dois queridos amigos, o Jorge da Mata e o Marlon Jordão. Vamos, então, ao momento da prece de Cáritas. Vamos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra.
Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então tivemos nesse momento de oração, voltamos aqui para a sala de visitas, que está na hora do nosso bate-papo informal, que na verdade se transforma eventualmente em debate, né? Hoje, como já falei com vocês, com as presenças do jornalista Uep Gomes e também do jornalista e grande narrador, grande locutor, o nosso Eliseu Pacheco. Então vamos começar aí o papo do dia de hoje pelo nosso querido Uep Gomes, que revelou um segredo dele para nós. Ele precisa usar óculos escuros, né, por conta da operação de catarata, e é natural que isso aconteça. Eu tive um irmão, hoje já está com o Papai do Céu, já é falecido. Eu tive um irmão que sempre usava óculos escuros, né? E esse é um problema que até aquela época se chamava, eu acho que continua chamando, fotofobia, né? Que você, na verdade, você tem, no caso dele, a necessidade por conta da operação. E no caso do meu irmão, que também era jornalista, era uma necessidade. Às vezes a gente ia gravar na TV Globo à noite, de madrugada, e lá estava o Célio com óculos escuros. E uma vez perguntaram para ele, quer dizer, a gente às vezes julga a pessoa sem saber a realidade, né? É claro que tem gente que faz para aparecer, né, Ué? Mas aí são outras circunstâncias. Cada um tem uma forma de ser. E a gente tem que respeitar, né? Claro. Claro. É legal até, né? Eu acho que a pessoa se sente bem, às vezes com aquele tipo de óculos e tal. Um adereço. Usar, né? Agora, hoje estou muito satisfeito, porque enquanto aqui o Eliseu Pacheco, né, tanto tempo que ele não tem aparecido, né? Ou vocês não têm sido, são coincidentes. Ele até tem vindo, né? Quando eu venho, por acaso, ele não vem, né? Sei. Mas, Fernando, inclusive, é a tua história, né? Querendo ou não, nós temos que falar sobre a crise que está no nosso país. Eu queria até te dar um dado, se você me permitir, porque eu coloquei no lead da matéria de hoje. É o seguinte: você vê como é grave essa crise que você está falando, se a gente traduzir para o município, né? Por exemplo, algumas UPAs, como a UPA de Madureira, a UPA de Vila Kennedy, enfim, elas estão em atraso com o pagamento desde julho. Ou seja, os funcionários não estão indo trabalhar. E aí acumulam os hospitais. E os hospitais, que já estão superlotados, estão cada vez mais deficitários no atendimento. Queria que você aproveitasse e comentasse isso. É mais um triste dado, né? E não só as UPAs, como os hospitais, por exemplo, também, né? Mesmo segmento. Internando pessoa em cadeira, né? E as pessoas morrendo no corredor, né? Até na porta do hospital. Houve o caso, por exemplo, daquela senhora que morreu, que foi para ser atendida, o filho desesperado, e foi lá dentro falar com a médica, ela estava no celular. E ainda, mas não é a hora. Então é a transformação que está até o ser humano, né? Está desumano, já, né? Irracional já é.
né? Os bichinhos, por exemplo, são até muito mais bem tratados, apontei o cachorrinho, que realmente eles estão sendo mais bem tratados que o ser humano. Você vê que tanta gente jogada aí pela rua e ninguém se importa, né? No entanto, um bichinho se estiver na rua, a pessoa corre, mas já vem cá. Vai acolher. Vai acolher, vai tirar ali do perigo que está dos carros passando. É muito triste esse quadro que nós chegamos, né? E você vê que nós somos vítimas. Eu, você, o Eliseu, quer dizer... A população de um modo geral, né? Não, mas nós estamos aqui, estamos discutindo justamente a situação que muitas pessoas também se acomodam e outras que também vivem assim, sem cérebro nenhum, né? Quer dizer, não há raciocínio, lógico. As pessoas perderam o raciocínio. Sim. Então, eu acho que é muito triste isso. Você vê esse escândalo agora, né, que tem desse cara do Teodorinho, Teodorinho Bianchi, né? Lá da Guiné Equatorial. Quer dizer, um país na miséria e ele, os pais já estão há décadas lá, né? Tomando conta, dominando o país, e o povo ali na miséria. E o Brasil não está diferente disso. O Brasil não está diferente disso. Sim. Você está falando do cara da Guiné, da Nova Guiné, que trouxe, não sei quanto, trouxe uma mala cheia de dinheiro, né? 16 milhões de dólares na mala. Né? Quer dizer, meu Deus. E o povo passando miséria, né? E falam que era para fazer para a campanha do PT, né? É mesmo, né? Não, isso aí já é o seguinte, já acho que, por exemplo... pode ser... Era muito amigo do pai dele. Sim, tem procedimento. É mesmo, procede. A suspeição procede. Agora, como o Cabral também, quando foi lá fora, também esbanjou lá muito dinheiro, né? Com a comitiva que ele levou. Então, na cabeça tudo, exatamente. Então você vê que isso aí como tem se vem aqui para o Brasil, com essa mordomia toda, com essa fortuna, os políticos aqui também vão lá para fora, é a mesma coisa, não são diferentes. Nossos presidentes, quando viajam, levam 30 pessoas, quer dizer, no Boeing. Né? Você vê o caso como é que chama, do dinheiro que é mandado para os diversos partidos, né? 1 bilhão e quase 800 milhões foram gastos em cima de partidos, né? Quer dizer, 300 e tantos para os partidos grandes, 200 e tantos milhões, né? Então aquela história, é inevitável perceber por que existem partidos pequenos, para pegar a verba que é destinada. Fernando, mas é muito pouco, um partido pequeno ganha só 30 milhões. Fora o espaço em rádio e TV, que não sai de graça. Porque depois as TVs e as rádios descontam isso impostos, você tem que somar mais uma fortuna também o que vai. E é justamente o que o povo não quer enxergar, quer dizer, essa divisão já é essa maracutaia, esse acordo entre já vem de longe. Essa divisão desse dinheiro é o que acontece, né? Nessa Nova Guiné, justamente essa divisão, quer dizer, eles digam a mordomia total, na miséria. É um negócio doido, né? Acontece no Brasil, porque o povo está se preocupando mais com carnaval, futebol, cachaça, cerveja de segunda a domingo no bar. Quer dizer, então eles acham que o povo está muito bem. Lá também, o povo para eles também está muito bem. Não, lá é muito diferente. Lá é muito diferente. Não, diferente não. Muito diferente. A diferença, sabe o que é? É que lá eles têm um tipo de vida diferente da nossa. Nós temos uma sociedade, me perdoe, nós temos uma sociedade um pouco melhor do ponto de vista da classe média. E é justo que a classe média se divirta. Porque se eu ficar preocupado, eu não vou fazer nada da vida, eu vou me jogar da ponte Rio-Niterói. Então o cara que vai tomar uma cervejinha ou que vê um futebol, pelo amor de Deus, é a forma que ele tem de diversão. Não pode perder a consciência. Não pode perder a consciência. Mas é o que já perderam. Não sei, eu acho que não. Eu respeito a tua opinião, mas não, eu sou contraditório a ela. Eu acho o seguinte, que a gente não pode culpar o povo por tudo que acontece. Na verdade, o povo não teve informação, o povo não teve educação, então muitos realmente, infelizmente, acabam tendo problemas na vida. Agora, não é só isso, eu concordo no caso do Eliseu, que a pessoa tem que ter consciência. Essa é uma hora que a gente tem que ter, né, Eliseu? Que é a hora da votação. Mas né? Parece que não está adiantando muito, né? Porque se falou várias vezes em TV, em tudo, internet, vamos pensar, vamos tirar essa pessoa que é ficha suja, vamos. Aí o que acontece? Aí nas pesquisas... Você vai vendo nas pesquisas, a Dilma está
vai ser eleita Minas Gerais, senadora. Aqui no Rio, você vai ficar entre Romário e o Eduardo Paes. Pai Mendonça é nome de supermercado. Eduardo Paes. Tinha um supermercado antigamente, né? E o Garotinho. É. Quer dizer, aí você vai ver no norte, então todos lá, os antigos coronéis, todos tentando se reeleger. Tem um que fala assim, 10 mandatos, com orgulho, 10 mandatos. O mandato devia ser no mínimo 2, não é? E está de bom tamanho, não tem uma reeleição. No Rio Grande do Sul, e todo mundo falando mal do Sartori pra caramba, que pelo amor de Deus, nunca mais. Falando mal de... Primeiro lugar. Com folga. Quer dizer, então, cadê... E aí modifica muito pouca coisa, né? Sim. E Fernando, sobre o que você estava comentando, né? Realmente os que estão bem, que podem se divertir e tudo mais. Não, acho que a pessoa tem que se divertir. Não, tem que se divertir agora. Não tem jeito. E não é isso que muda a política. Uma das melhores coisas da vida é você a diversão. Eu bate-papo. Aí você não vai mais transar porque a política está mal. Você não vai mais ao futebol porque a política está mal. Se você tirar tudo isso, não muda nada na vida. A sua vida fica pior. Mas eu não sou contra, inclusive eu até admiro. Não tem. Eu admiro que se diverte, por exemplo, Cabral se divertir aqui. Não. Aí não. Mas não dá para comparar. Mas pera aí. Direção do seu próprio dinheiro. Não dá para comparar. Não dá para comparar, porque esses são meliantes. O Sérgio Cabral está condenado a 150 anos ou mais de prisão. Sim, mas está condenado, não importa, está preso. A mulher está presa num apartamento. Quer dizer, enfim. Sim, não importa. Em saúde. A saúde hoje no Brasil é uma vergonha. No Rio já virou desastre. Exatamente. Aliás, exatamente. Nós temos que ter leis mais fortes. Nós temos que ter leis mais fortes. Essa é a verdade. Vamos lembrar. Isso é crime hediondo. É crime hediondo. O cara não poderia ter nenhuma regalia. Nenhuma regalia. É verdade. O que acontece? Aí vai lá, tem um bom advogado, o Supremo manda pôr uma tornozeleirinha, ele vai para casa dele, geralmente um palácio, uma mansão, e está dando risada de todo mundo. Quantas pessoas morreram por causa desse roubo? Esse cara tinha que ser... Não tenha dúvida. Você vê, se hoje está faltando dinheiro, exatamente. Quantas pessoas? Então, por isso que nós estamos falando. A comparação não é a mesma. O que nós estamos falando de diversão é o cidadão normal. Não adianta você ir contra um negócio que é no mundo inteiro. Eu respeito, mas não aceito. Quer dizer, futebol está no mundo inteiro. Não importa. Estava na Rússia, quando era aquela ditadura brava, ainda talvez continue, mas é diferente. Está no mundo todo. Então... Fernando, dá licença, aqui, a situação está bem. Para quem não tem noção, não tem mais um raciocínio lógico, para quem fez o concurso está muito bem preparado, famílias que tiveram uma condição muito boa de formar seus filhos, graças a Deus, e vocês estão bem e se divertem naturalmente, como podem, como devem e como realmente desejam. Agora, eu digo sem noção, é que realmente não se aperceberam de como esse nosso povo é explorado. Você vê 51 milhões, Eliseu, 51 milhões, você lembra? 51 milhões na mala. Cadê esses 50 milhões, 51 milhões, que ninguém mais falou nisso? Cadê esses escândalos que surgiram em cima até do presidente da República? Como é que ninguém mais percebe isso, ninguém mais toma atitude? O povo não toma atitude, os políticos tomam atitude porque é oposição, porque eles estão ali, quer dizer, não estou afirmando, estou dizendo que os jornais falam, o que os jornais publicam, são coisas normais. Então, o que você vê? Então, que quando chega no lugar deles, cada um fica quietinho, comeu aquela fatia. Aí vem a oportunidade de outra eleição. Então, são pessoas que se reúnem, que se formaram justamente para essa exploração, porque o povo não acorda. Quando eu digo aqui que o povo devia ter um raciocínio lógico, carnaval, fica sem o carnaval 1 ano, 2 anos, fica sem o estádio. Você sabe o que significa? Você sabe o que significa? Você sabe o que significa para o Rio de Janeiro ficar sem carnaval? Milhares de pessoas vivem no carnaval durante um ano. O carnaval é a maior fonte de renda
que o Rio de Janeiro tem com os turistas de fora. Ficar sem carnaval significa mergulhar o Rio de Janeiro numa coisa muitíssimo pior do que está hoje. Isso não é uma sugestão, isso é falta de noção, realmente, da importância do carnaval. Vai lá na cidade do carnaval e vai ver milhares de pessoas que estão lá trabalhando, ainda que em condições precárias, mas que estão tendo o seu dinheiro. Então não tem como ficar acontecendo carnaval, porque não vai resolver nada. Isso, e o que é pior, isso não vai acontecer. Eu não sou contra o carnaval, não sou contra o futebol. Isso não vai, mas não vai acontecer. Vamos tentar ideias factíveis, ideias que podem acontecer. Por exemplo, você é um defensor da pena de morte. É uma ideia. Eu, particularmente, não sou, mas é uma ideia. Factível, é factível. Nos Estados Unidos, 33 estados da federação têm a pena de morte, os outros não. E também não resolveu absolutamente nada. Absolutamente nada. Lá no Brasil, crime é... Olha, existe em Chicago uma cidade... como é que é, meu Deus? Southside. É um bairro de Chicago onde apenas num fim de semana teve 50 tiroteios. Perdão, 50 mortos e 7 ou 8 tiroteios. E é um lugar discriminado na grande Chicago, que é uma beleza de cidade. Estão perdendo para o Rio, porque no Rio lá tem 7 tiroteios, tem 25 por dia. Exatamente. Mas tem. Então, o que eu estou dizendo, mas é uma factível. Agora, falar que o futebol vai terminar, que o carnaval não vai terminar, e não adianta. É jogar conversa fora. Não, Fernando, olha, é com a pena de morte, são pessoas diferentes. É jogar conversa fora. A pena de morte é possível. Eles não são escravizados, conforme o nosso povo é. Pelo amor de Deus. Essa miséria que o nosso povo passa. Passa. Você vê essa multidão de pessoas que estão aí jogadas. Eu sei. Hoje, ninguém vê isso. Não tem cadê a... O debate está bom, hein? Vamos saber a opinião do Eliseu. Vamos lá, vamos saber a opinião do Eliseu. Senão você monopoliza com a sua inteligência o debate, o Epe Gomes. Não simpatizo muito com os Estados Unidos, não. Eu também não. Não acho nada disso que ele falou. Mas tem que reconhecer que lá a vida é bem mais tranquila. Pelo menos a lei é mais forte. As casas geralmente não tem muro. Que... Depende do lugar, né? Por que tanta gente quer ir para lá? Eu acho que hoje o pessoal quer ir mais para a Europa, né? Até Portugal, Portugal, sim. Mas, Canadá... Porque você tem um mínimo para sobreviver, o que no Brasil não tem. Lá o mínimo é de ter lá 3, 4 mil dólares, aqui é 800, 900 reais. Quer dizer, lá... Com esse dinheiro, você pode ter uma casa, porque você compra uma casa com financiamento... Agora, uma coisa eu concordo com vocês. Uma coisa eu concordo com vocês, a necessidade de um arcabouço de leis muito mais forte. Muito mais forte. Porque lá tem uma vantagem enorme sobre nós. Por exemplo, primeiro, o policial ganha muito bem. Né? O que é fundamental. Eu acho que o principal lá é o imposto único, que se eu não me engano é 10%. 6%. 6%. Não, acho que é 10%. Né? Já chegou a 10%? Acho que não. Sei lá. Por quê? Imagina se isso acontecesse. Que é proposição de um dos candidatos cerveja, aí. Por exemplo, não sei bem o exemplo, mas uma cerveja, ela sai, sei lá, por uma garrafa, por 1 e pouco. Sei. E ela chega em você por 10 reais num barzinho. Lá... É 1 e pouco. E 6%. 6%. 6%. Uma calça que você compre, 6% incide. Na hora. Não tem declaração de imposto de renda. Na hora. Todo mundo paga. Só tem para a empresa. Porque hoje as grandes empresas pagam muito pouco imposto. Os bancos que têm não sei quantos bilhões de lucro por trimestre, não pagam quase imposto. Igreja não. Igreja é um absurdo não pagar imposto. Né? Os caras cada vez mais ricos, os caras com aviões. Arrecadadoras de dinheiro. Então, financiadoras de candidatos aí. Tem um pastor famoso aí que está com 4 filhos candidatos. Os 4. E um em cada estado. Isso para dizer um. Fernando, eu vou chegar agora onde eu também quero chegar. Falando isso, cara de pau da filha do Cunha.
também dizendo... Dizendo que meu pai fez muita coisa, eu vou continuar o trabalho dele, ele vai continuar roubando. Então, mas é justamente isso que eu quero me referir, quer dizer, e os políticos passam para filho, para netos, e são os mesmos sempre. O filho do Sérgio Cabral dizendo que se eleito o idoso vai estar melhor. Você me deu uma boa dica, por exemplo, quando você falou... O idoso da família dele. E quando você falou da pena de morte, eu digo que é um pouco diferente. O nosso é muito diferente, porque o bandido é covarde. Se ele souber que vai morrer, ele não vai matar não. Ele é covarde. Eu sei que eu fui repórter policial há muitos anos, em São Paulo e aqui no Rio. Então, eles são covardes. Então o que acontece? Agora, por exemplo, parece que esse povo não vê televisão, não vê jornal. Olha, nós vimos, por exemplo, um menino que perdeu o celular, foi roubado. Ele foi lá, reconheceu o cara e foi reclamar para querer o celular dele. 4 bandidos seguraram ele e mataram o cara de pancada, mataram o menino de pancada. Você vê a família desse menino, a mãe e o pai desse menino. Você vê aquela senhora, por exemplo, também saindo de casa para trabalhar. Os caras pegam e matam com a maior crueldade. São inúmeros casos, todos os dias nós vemos esses casos. Então, no Brasil seria o mal necessário. Onde é o mal necessário? Já que é o mal. Então, se eles têm esse direito de matar, que já existe, a pena de morte existe. Polícia, bandido, quando tem que matar, o policial é por defesa própria. Mas o bandido mata por crueldade. Eu não sou contra matar o bandidinho que roubou um pão, roubou uma marca. Não, eu sou contra crime hediondo. O cara que estupra sua mulher ainda mata. E mata você. O bandido que rouba um pão não vai com fuzil. Não, vai pro preso. Não, ele não vai roubar o pão. Esse é um coitado. Exatamente. Então, eu acho que tem que ter a distinção. Até na prisão a mesma coisa. Botar esses vagabundos para trabalhar, todo mundo para trabalhar. Então, o Brasil é muito bonzinho para eles próprios, entendeu? E para quem interessa a eles. O carnaval que eles dão é justamente por isso que eu não sou contra tudo isso, que eu gosto de carnaval, já participei. Né? Já fui diretor, já saí, já fiz uma opção de coisa. Então, eu gosto, mas eu acho o seguinte, o povo está sofrendo há 50 anos atrás, ou 60, 100 anos, pô, tem uma hora, passa 1 ano, 2 anos só. 2 anos, passa 2 anos, não pode não passa. O problema... Tudo em casa, o carnaval em casa, no clube. Por que vai gastar uma fortuna na escola de samba? Quer dizer, peraí, você sabe qual é o problema? O problema é que você vai ficar batendo na tecla única. Entendeu? A única ideia é essa. E, na verdade, isso não é factível. É isso que eu estou dizendo. Quem é que vai aprovar uma situação dessa? Ninguém. Não vai mudar nada. Hoje existe uma indústria do carnaval que é preciso saber, entender exatamente o que representa. É o maior faturamento do Rio de Janeiro. Não existe nada que fature mais do que o carnaval. 90% dos hotéis são ocupados de turistas que chegam no Brasil e que vão ver o chamado carnaval. Então, esse dinheiro todo vem para o Rio de Janeiro. Vem ou não vem, aí é uma questão do povo lutar. Agora, isso não adianta. Isso não vai acontecer e não é uma ideia factível, é isso que eu quero dizer. Mas o Rio não melhorou nada. Melhora para eles. Pois é. Vem para eles. Olha, por exemplo, a época do Brizola, quando o Brizola assumiu a governança do Estado, o que aconteceu? Eu me lembro quando... E eu não sou nem um grande carnavalesco, não. Eu estou falando de coisas reais, de faturamentos reais que acontecem. Como ideia, tudo bem, você pode lançar isso ou lançar aquilo, mas não vai acontecer. Então, não adianta. Quer dizer, então a coisa do carnaval, eu me lembro que partiu do Leonel Brizola fazer a passarela do samba. E a passarela do samba, como ideia do governador Brizola, é que durante o ano aquilo seria uma escola. E hoje deixou de ser, mas houve a ideia. Então é aquela história, quer dizer, tem certas coisas que a gente tem que reconhecer parte do que o Herpe com Revolta está dizendo. A gente tem que reconhecer isso. Quer dizer que a vida está difícil para todo mundo, de que a crise acontece, e a crise, na verdade, ela atinge profundamente os países em desenvolvimento, que a gente pode chamar até de subdesenvolvido. E a gente tem que buscar saídas, né? Claro que, por exemplo, esta ou aquela proposição é fato. Eu, por exemplo, contesto. Eu acho que a pena de morte não ajudou ninguém em estado nenhum do mundo. Mas é uma proposição real. É um troço que amanhã pode, de repente, acontecer com o Congresso votar e acontecer aí a aplicação da pena de morte. Agora, acabar com o carnaval por 2 anos, isso é absurdo.
Não, acabou o carnaval, não participar. Quando não participar, como? Como é que você vai botar mordaça nas pessoas? Quer dizer, não tem como. Qual é a sua opinião, Eliseu? Não, eu concordo com você. Porque, tem como. Vai acabar aquele negócio, aquela tradição gaúcha do desfile, que eu acho lindo, uma vez vi, da farroupilha e outras coisas mais. Aí acaba. Acaba para quê? E por quê? Não tem sentido. Isso monta-se no parque na Beira-Rio, uma cidade. Eu vi esse desfile uma vez, fiquei maravilhado. Os gaúchos com aqueles chapéus, a bombacha, e o desfile e o orgulho do porra. A tradição é importante na cultura de um povo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Você vê o Rio Grande do Sul, sempre foi aguerrido, sempre foi muito político. Acho que é o estado mais tradicional que existe. Também por causa dessa tradição, de tomar parte, de fazer, Então eu acho que a tradição é tudo, necessária. É tudo. E o próprio carnaval é uma festa que exatamente traz muito dinheiro em hotéis, em impostos, em Meu Deus, em compras, em tudo. Mas sem dúvida. Isso é uma maravilha. Mas aí não é só para. Não, senhor, dá licença, não é só políticos, não. Não é só políticos, não. Não é só políticos, não. Você, milhares de pessoas, costureiras que estão lá trabalhando, aderecistas que estão trabalhando o ano inteiro. Quando acaba o carnaval, se você for na cidade do samba, você vai ver essa gente trabalhando, a gente ganhando dinheiro, sustentando a família com aquilo. É uma indústria. Tá certo que tem gente que ganha mais, que leva mais, essa coisa toda. Isso é uma coisa que tem que ser estudada. Agora, não pode imaginar que vai terminar com isso e as pessoas vão viver como? Essas milhares de pessoas, esses caras que fizeram arte, que fazem arte, que mostram esses carros alegóricos fantásticos, dignos do Aleijadinho, tal é a capacidade de fazer. Esses vão ser ocupados onde? Vão trabalhar onde? São mais de 10 milhões de pessoas desempregadas já no país. Então, eles não estão dando dinheiro para isso. Eles dizem, olha aqui, ó, eu, Fernando esteve, Porto Alegre, né, São Joaquim, lá do Sul, Gramado. Lá tem essa miséria tão grande quanto tem no Rio? Não. Não tem, Não, em Porto Alegre talvez, então, mas Gramado não. Cada estado tem uma forma que é um político, a forma de ser. Então o nosso, por exemplo, eu digo, o Rio de Janeiro principalmente, está no caos tremendo, está no fundo do poço. Eu acho que não há. E o bandido, por exemplo, você esse negócio de pena de morte, eu acho que você pelo menos sairia às ruas, você sabe que seus filhos sairiam às ruas, nós poderíamos ser roubados, mas não seríamos assassinados, não seríamos mortos, porque eles estão matando à toa. E as pessoas sairiam na rua sabendo pelo menos que a vida ia ser preservada. A sua casa podia ser invadida, seu apartamento, mas sua família ia ser poupada. Então, eles sabiam que se for pego, ele vai ser morto. Agora, um ou outro, conforme lá fora, os caras pegam armado, isso é o louco. O louco tem em todo lado. Pobre tem em todo lado, miserável tem em todo lado. Mas é que no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, está demais. É Rio, São Paulo. Acontece que no Brasil, então, infelizmente, essa é a realidade que eu acho. O policial não tem as mesmas condições do bandido, já em armas. Não tem. E aí, se o policial atirar primeiro, ele ainda responde processo. É um absurdo isso. Isso é um absurdo. Porque ele tem que esperar o bandido atirar nele. Ele tem que correr o risco não de precisa, morte. Isso que você está falando é tão verdadeiro. O que vocês dois estão falando. Ele está com fuzil para quê? O que vocês dois estão falando. Para matar pessoas, não está com fuzil. Lógico. Outro absurdo. Portou fuzil. Outro absurdo que eu li. Tem que definir, pô. O cara está assumindo o risco. Eu peguei o fuzil, eu estou com o fuzil, eu estou correndo o risco de morrer. É lógico. Eles dizem outra coisa, você quer ver? Ontem, por exemplo, está vendo a emissora de televisão mostrando um montão de quilos de cocaína, de armas, que foi apreendido. Isso aí é bandidinho, é o bandido do morro que está fazendo isso? Pelo amor de Deus, eu não vou dizer quem é, porque, mas eles sabem melhor do que nós. Eles sabem melhor do que nós, ou como é que vem. Ele, quem traz e quem está ouvindo e sabe quem é. Quer dizer, entendeu? É o bandidinho que está ali, que está até meio na esquina, entendeu? Está com o fuzil lá no morro, mas porque, entendeu? Então isso tem que acabar, tem que acabar. Esses dias eu estava ouvindo um policial. Um confronto matou três bandidos. Até a gaúcha, a Maria do Presidiário, Maria do Rosário,
falando que era muito melhor a morte do policial do que dos 3 bandidos. Agora vê. Que Exatamente. isso? Você vê onde é sem noção, não é não? Não tem um raciocínio lógico. Não tem raciocínio legal. O trabalhador ganha um salário mínimo. O presidiário que está Ganha mais do que o salário mínimo para a família. 1.100 e poucos reais. Não tem lógica. Além do que ele custa, que eu acho na base de quase 4 mil reais por mês, sei lá, que é o custo do presidiário. Então, não dá para entender. Tem que botar para trabalhar, botar para trabalhar, entendeu? Eu acho isso. Então, é lamentável a situação que nós nos encontramos e o povo se mostra tão alegre. É isso que eu não concordo. Você pode estar tão alegre. Você vai dizer, por exemplo, hoje, segunda-feira, tem um movimento lá na praia. Pô, vai todo mundo lá para ver o samba. Pô, que alegria é essa? Se tem tanta gente jogando isso na rua. Pode perder a alegria. Escuta, mas pera aí. Não pode. Não, me perdoe. E vai fazer o quê? Vai ficar triste chorando? Vai ficar chorando? Você vê o povo tá triste. Você vai chorar? Resolve o quê? Tristeza do povo na rua. Não, verdade. Não. É uma alegria falsa. Não é não. É alegria de viver. Pelo amor de Deus. Eu posso morrer na ponta de uma faca, ou eu posso morrer com uma bala de fuzil, mas vou morrer alegre, de poder viver, de poder estar vivendo. Agora, isso é um direito inalienável do ser humano. Se você ficar preocupado só que você não Que vive. isso? Não, ninguém vai mais à praia. Não vai à praia. Mulher não bota mais biquíni, homem não bota mais sunga. Pelo amor de Deus. Tem que haver justiça. Não pode continuar essa miséria. Sim, mas justiça é outra coisa, nós temos que lutar coisas que são realizáveis. Então o que acontece? Isso que você falou é a proposição da pena mais dura, o outro quer propor a pena de morte, o outro quer propor que o cara esteja com o fuzil na mão, ou ele larga, o cara mete bala. Isso são coisas que podem acontecer. Agora, a alegria do povo não, porque isso é naturalmente um povo alegre. Vai deixar de ir à praia de Ipanema, vai deixar de fazer o carro. A única coisa que é de graça, que o cara vai poder molhar a bunda no mar, que é a única coisa que você pode fazer, vai deixar de fazer porque o país está ruim, vai ficar chorando as mágoas, você não se veste mais, fica cabeludo, não tem nem programa mais para ver, porque não pode, porque o país está infeliz. Os caras vão continuar roubando, o que tem de prático nisso? Não tem. Não tem nada prático. Eu acho que você, para ficar bem, tem que ter o necessário. O necessário. Não é o chefe de família que vai para o bar de segunda a sexta-feira e não leva um pão para casa. É isso que eu estou me referindo. Isso vocês têm que tomar vergonha na cara. Vai para o estádio pagar 80, 150 reais de entrada no estádio e tomar cerveja, gasta 200 reais numa saída dessa, e para casa não leva o necessário. É isso que eu digo, tem que acordar. Esse povo tem que acordar, porque isso vai ficar cada vez pior. Caráter. Eu nunca fui à noite, acredito que você também não, gastei 200 reais e não trouxe pão para casa. Mas aí é o outro cara. O pior é que a maioria gasta. Você vê 60 mil pessoas para ver o Flamengo, para ver o Vasco, para ver o Botafogo, para ver os times. Você acha que eu vou deixar? Você acha que eu vou? Para ver se para casa ele se preocupa com isso. Não se preocupa não. Não se preocupa não. Não. Quem vai? Quem é sem noção é sem noção mesmo. Acredito que um ou outro seja sem noção, mas a maioria tem noção. É preciso, inclusive, aquela história, é preciso só perceber isso. O que você acha, Eliseu? Eu acho que eu já fui muito a bar, a restaurante, mas nunca deixei de levar o pão para casa. As pessoas que eu conheço... Então, a maioria leva o pão para casa com dificuldade, mas leva. Existem aqueles que são acelerados, que estão transviados, aí é outra coisa. De repente, na sexta-feira, um sábado, conversar com os amigos, tomar uma cervejinha. Pelo amor de Deus, parou por causa disso, por causa de político que não merece. Senão o cara vai acabar se suicidando. Se suicidando, verdade. Falamos aqui nos Estados Unidos. Trabalha, não faz nada. Falamos aqui nos Estados Unidos, onde tem pena de morte. Você se lembra? O cara subiu naquele hotel, lá em cima, né? Tinha um evento com milhares de pessoas embaixo. O cara foi subindo aos poucos, subiu, me parece que 13 ou 14 fuzis e usou só um para matar uma quantidade enorme de pessoas nos Estados Unidos, com pena de morte. E aí, doutor? E aí? Eu acho que deve ter pena de morte em alguns casos. Em alguns casos, talvez. Políticos corruptos, como na China. Como na China. Ainda paga a bala, a família tem que pagar a bala e assistir em praça pública. Você acha que teria muitos
corruptos no Brasil? Talvez não, momentaneamente, mas achariam uma maneira de burlar depois. Não, mas porque, entendeu? Mas é isso que eu quero dizer. Isso aí, embora eu particularmente seja contra, isso é factível. É isso que eu quero dizer. O que é factível? É o que pode se transformar em fato. Então isso é um fato. Amanhã você bota uma proposição, digamos, o F. Gomes é eleito deputado, ou um cara que ele colocou lá. Ele bota o projeto, o Congresso apoia e vai acontecer a pena de morte no Brasil. Isso é factível. Agora, perder a alegria não é factível, porque não depende de lei. É sua ou não é? Ou você tem alegria ou não tem? Não tem. Não tem como. Você me deu oportunidade, agora olha só, você me deu oportunidade. Esse que subiu lá em cima, e metrô todo mundo, é um cara típico do louco mesmo, que nos Estados Unidos você tem facilidade de ter arma. Agora, é diferente, é um povo diferente, eu digo que o pena de morte dá uma resultado aqui, por isso, é um povo, o nosso povo é maravilhoso, é um povo alegre. Tu já imaginou se tivesse essa mentalidade? Porra, tava todo mundo metralhando todo mundo, porque isso aqui ninguém mais aguenta. Ninguém mais aguenta. Aí, então, esse é o perigo do armamento. Agora, o político não apresenta o projeto. Eu, por exemplo, não sou projeto. Você falou F, se você fosse deputado. Eu não poderia ser pelo seguinte, eu tenho um projeto que apresento e os caras não aproveitam. Por exemplo, eu tenho um agora que diz assim, motorista profissional não é marginal. E embaixo é cidadão de bem. São os pratos colocados na frente do ônibus e atrás, por causa da violência que eles cometem. E ao mesmo tempo, para levar a população a entender que ele não é um marginal. Ele tem que ser um cidadão de bem. Eu tenho isso registrado e aprovado. Já levei agora, cadê? Não interessa a eles. É um projeto. O cara, quando você vai subir, uma pessoa de idade, ele arranca com o carro, ele arranca. Quando a pessoa vai saltar, a mesma coisa. São indisciplinados. Então, ia moralizar. Por quê? Porque ia haver reuniões e aula para eles séria e levar a sério. Então, tava o plástico. Eu fiz até o plástico da prefeitura e tudo. Motorista profissional não é marginal, é um cidadão de bem. Na frente e atrás. Mas não interessa a eles. E não sou político. Outros projetos que eu tenho, outras coisas que eu tenho, apresento. Agora as pessoas botam na gaveta, depois modificam, como eles já fizeram também, e não deu certo. Eles colocaram nos olhos alguma coisa parecida. Mas não pode botar igual, porque sabe que aquilo ali foi registrado. Então, é isso que eu digo. Agora o projeto, o político sério faz um projeto bom. Não pode, não interessa. Então, é o seguinte, nosso povo é maravilhoso. Ele precisa o quê? É ter consciência do que é necessário. Se ele não pode, ele tem que se contentar. Eu, por exemplo, eu tenho um veículo, o dia que eu já pude ter um carro melhor. Agora, por exemplo, eu estou com mais ou menos... Então, a vida tem que ser assim. Se você pode, melhor. Se não pode, fica mais devagar. É isso que eu quero dizer, tem que haver essa conscientização do povo. O povo está triste, o povo tão feliz, tão alegre, tanto é que ele demonstra felicidade até na miséria. Ele gasta o dinheiro que não pode. E é isso que eu digo, para você tratar melhor o seu filho, a sua esposa, que, poxa, eu acho que a mulher é o universo, quer dizer, ela é uma coisa principal. E o homem já não está nem dando atenção a isso. Então, eu acho que é hora de mudar, e saber que Fernando, eu estava com o telefone na mão até agora, que eu queria lembrar. Você, por exemplo, que eu admiro demais, você sabe disso, né? Quase 40 anos. E sempre admirei e respeito as suas opiniões, e até aprendi muito contigo. Tem um amigo que ele, quando ouve a prece carta, né? Pode se emociona, quis gravar, até hoje não conseguiu. Você saiu da rádio, poxa, e ele lamentou muito. Então você botou, eu botei aqui para ele ouvir. O F ficou até emocionado. É natural, né? E essa é a ideia, né? Quer dizer, eu concordo em tudo nessa parte que você falou aí, eu realmente concordo, do ponto de vista de ter consciência, né? Mas sem perder a ternura jamais, como se diz. Eu pus mais a alegria e a ternura. E a ternura, que de uma última análise também significa a consciência, né, das coisas que estão acontecendo, mas sobretudo a capacidade que cada um de nós tem de colaborar. E é importante, vocês viram em algum momento aqui do debate, que eu discordei do Apple e ao mesmo tempo que eu concordei e vice-versa com relação ao Eliseu. Isso é da maior importância. Não é que eu seja dono
dono da verdade ou ele seja dono da verdade. Mas é importante debater, e debater não significa embate, né, Eliseu? Não é a mesma coisa, né? A gente viveu anos e anos, notadamente a época da ditadura militar, que você não podia fazer nenhum tipo de debate, você não podia dar as suas ideias. E, na verdade, aquilo era muito complicado. Se você fosse falar em política, estava arriscado de você ser preso, etc., que é tais. E até morto por pouca coisa. Isso modificou. Ainda temos muitas dificuldades, nós temos crimes hediondos que têm de ser punidos, nós também pugnamos por leis mais fortes, que é da maior importância que tenha, e a condição melhor para o policial, né, que ele possa atuar e tal. Mas precisa-se ter consciência de que a vida, ela vai em diante na medida da nossa responsabilidade, inclusive nessa hora de voto, né, Eliseu? Eu acho que estão querendo destruir muito essa coisa de família, que é onde você também que é o núcleo de tudo, né? O núcleo de tudo, de consciência, de tudo. Quer dizer, o seu filho... Educação mesmo. Geralmente ele vai seguir as suas ideias. Então, agora que esse negócio de gênero virou... Aquela coisa, daqui a pouco, se você não for homossexual, você vai ficar envergonhado, você vai ficar com vergonha de dizer que é hétero, porque é moda ser... E uma criança cartilhas, uma cartilha para uma criança de 6, 7 anos... É bobagem, né? Realmente. Nossa, ela está se formando, é a época mais importante, quer dizer... É uma bobagem passar isso para escolas, Então... Acho que é interessante mesmo você dizer, acabar com a família, desarticular a família, um jeito vira bagunça, né? É um jeito de você dominar também, como era com a ignorância, quer dizer, era não ter interesse em que as pessoas tivessem cultura para não pensar. É muito mais fácil você governar pessoas que não pensam, que aceitam tudo, do que quem sempre tem o pinguinho da dúvida. É verdade. Olha, foi muito bom o programa, acredito que tenha sido bom para você também. Você viu a veemência do nosso Épio Gomes na defesa das suas ideias, o que é muito importante, né? Você viu concordâncias, discordâncias, e são amigos queridos que sempre estão aqui presentes, né? E preocupados, evidentemente, com a situação não só do Rio de Janeiro, mas com a situação do Brasil. Eu quero agradecer o Épio Gomes, muito obrigado aí por sua vinda. Se você quiser dar um recado final, meu amigo, câmera e microfone para você. Muito obrigado, Fernando. Eu quero agradecer, né, esse tempo, né, que nós temos aqui para falar o que nós sentimos, o que nós pensamos, né? E quando eu coloquei a mensagem que você manda, né? Coisa tão bonita, né? Certo. E para esse meu amigo ouvir, porque realmente o nosso povo é assim, você vê que como tem um número grande de católicos, evangélicos, outras religiões, né? Espíritas, né? Porque eles são pessoas que têm um sentimento profundo, né? São pessoas Exatamente. que têm um sentimento muito grande. Então temos que pôr em prática esse sentimento, não é chegar aí para a igreja, como já tem até a música que dizia, e sair da igreja e fazer tudo errado. Tem que chegar e saber que a igreja, o sentimento da religião, a fé, é justamente a pessoa pensar melhor na melhoria das coisas que tem tanta necessidade de se mudar, né? Se conscientizar, né? O povo tem que se conscientizar da realidade. E eu fico realmente, me sinto até mal, porque da forma como eu transmito, eu fico nervoso, mas é realmente do meu sentimento. É a veemência, né? É natural. Que me perdoe até os amigos. Que isso, imagine. Mas eu acho que realmente é uma coisa que eu sinto e tenho que falar. E você vê a necessidade que tem da mudança. O Eliseu mesmo já deu algumas palavras, e também muito sábias, dizendo que isso é necessário, Claro, porque claro. nós estamos numa situação terrível, não se difícil, pode, né? Indiscutível. Verdade. O Brasil está num buraco tão negro que a pessoa nem sabe a dívida do Brasil, está num rombo muito grande, que o povo não sabe a miséria que pode se encontrar uma hora ainda nesse país.
Então, muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço, imagino, e teremos com certeza a presença do nosso querido Epe Gomes mais e mais vezes aqui, porque é uma pessoa que sempre acrescenta alguma coisa, um tempero, digamos assim, ao nosso debate. Eliseu Pacheco, querido amigo, muito obrigado. Queria que você desse aí suas palavras finais. Muito obrigado, obrigado a vocês e a todo mundo que estava nos ouvindo. E eu só espero que agora as pessoas realmente pensem, dia 7 de outubro, vamos votar com consciência, né? Consciência, procurem ver quem é o candidato, o que ele tem de processos, não votar nessas pessoas. Exato. Eu acho que principalmente nessa faixa de deputados, né, estaduais e federais, que a soma deles é que vai fazer quem quer que seja eleito. Que fazem as leis, né? Que fazem as leis. Eu quero me surpreender no dia 7 e realmente ver que houve uma renovação e que esses políticos antigos e foram defenestrados. Corruptos estão fora. Perfeito. Estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, né? Como sempre acontece, namastê, né? E agora a gente tem aí um final que mostra toda a equipe para você, agradecendo e torcendo para que você esteja conosco mais uma vez, exatamente no dia de amanhã, quando às 8 horas da manhã estaremos aqui com novos convidados. Fiquem com Deus, abraço a todos.